Muito boa noite de domingo, muito boa noite de domingo. Nesse momento estamos dando início a uma live que vai ajudar você a se orientar com relação à Semana Liberação Miofascial Crochetagem. Um monte de bolinhas subindo aqui, passando aqui rápido, não dá para eu acompanhar. Muita gente dando boa noite. E lá vamos nós para mais uma live, Liberação Miofascial Crochetagem. Liberação miofascial dói? Essa é uma pergunta de conflito. Isso é um conflito. Por que é um conflito? Porque muita gente está fazendo muita coisa sem saber para que está fazendo, por que está fazendo e o que está fazendo. E aí o que acontece? O paciente sente dor. Então, quando começar a diminuir a quantidade de bolinhas aqui, que já tem 120, eu começo a falar de coisa séria. Até então é só um boa noite, boas-vindas, vai se sentando aí, que eu vou tentar esclarecer para você uma opção de coisa. Muito bem, muito boa noite, eu sou o professor Henrique Baumgart, do Rio de Janeiro, um velho professor super experiente em cima da terapia manual. Uma formação super complicada, super combinada, que produz excelentes resultados. Então, hoje, domingo, 8 horas da noite, eu estou abrindo uma live de esclarecimento para te preparar para a Semana Liberação Miofascial Crochetagem, que vai começar no dia 24 de março. Uma semana 100% grátis. E se você não tiver inscrito ainda, coloca aí nos comentários liberação. E aí você vai receber toda a orientação de como proceder. Liberação miofascial. Liberação miofascial é um capítulo de dentro da osteopatia. Se a gente tivesse estudando matemática moderna, eu ia dizer que a liberação miofascial é um subconjunto do conjunto universo osteopatia. E como a liberação miofascial dá muito resultado, isso foi criando muito interesse. A liberação miofascial, antes de ser batizada de liberação miofascial, não existia liberação miofascial. O que acontecia é que dentro da osteopatia existe um capítulo chamado técnicas funcionais. As técnicas funcionais, elas são aplicadas para corrigir a disfunção funcional da fáscia. Então, muitas vezes o paciente não tem doença, não tem patologia, não tem sintoma, mas sente uma coisa inexplicável. E até então, há 100 anos atrás, a visualização da fáscia era por mera suposição. Era uma coisa que atrapalhava tudo, que ninguém sabia direito o que era nem como funcionava. E aí era possível se perceber que aquele tecido, aquela região, aquele espaço não tinha mobilidade e não tinha motilidade. Então você não conseguia sentir a mesma coisa que sentia em regiões adjacentes naquela pessoa. E ela dizia, pô, o meu ombro,
Aí quando você ia investigando lá longe, você palpando, você sentia alguma coisa. Aí um dizia que era vesícula, o outro dizia que era apêndice, e aí a confusão estava formada porque não se tinha visão de fáscia visceral. Só se sabia o seguinte: o cara recebeu uma facada violenta. O que estava lá dentro não vinha para fora, porque estava tudo agarrado. Ele recebia um acidente violento, muito violento, e ele não explodia, porque tinha alguma coisa que continha tudo no mesmo jeito. E aí, comparando a sensação de tocar uma pessoa, a sensação de tocar outra, os osteopatas de antigamente começaram a perceber algo que ainda não conseguiam explicar com facilidade nem com precisão. Mas sabiam que quando fazia algum tipo de correção daquele jeito ali, muita coisa se resolvia. Então tinha uma pessoa que ainda não era batizado de sifótico, mas ele era curvo para frente, um chamava de corcunda, outro chamava de esquisito, outro chamava que ele estava com uma coisa dentro dele. Ele não sentia nada, mas ele era meio fletido, porque ele era um artesão que trabalhava em couro debruçado para frente. E aí alguém começou a perceber que ele não tinha uma doença postural, ele tinha uma adaptação onde a região anterior dele era mais rígida que a região posterior. Recuperava-se essa mobilidade de tecido e ele voltava a ter uma postura mais parecida do comum. Agora, naquela época não tinha orientação, educação, não tinha nada disso, você tinha que orientar ele a fazer um exercício postural, uma correção postural. Mas o pesado já tinha ido. Por quê? Porque foi feita a correção de quê? Seria muito dizer que foi uma aderência, seria muito dizer que foi uma fibrose, seria muito dizer que foi uma deformação, mas seria mais fácil dizer que era uma adaptação, porque o cara não tinha doença, ele não tinha patologia instalada, ele não tinha processo inflamatório visível e na época não tinha remédio para isso, então era tudo na mão. Aí, com o avançar das descobertas, com o avançar dos grandes resultados, os terapeutas, os osteopatas, eles começaram a entrar em desacordo. Esse desacordo foi um desacordo muito importante e interessante. Por quê? Porque esse desacordo fez com que houvessem somas e divisões. E aí nasceram as opiniões. E aí começou a vazar de dentro da osteopatia técnicas funcionais rebatizadas. E a última, que é a da moda, é a do momento, é a técnica de liberação miofascial, que pode ser liberação miofascial manual ou instrumental. Com isso, com essa moda, com esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem gente que adora fazer os outros sofrer. Aí diz que pegar a castanha do dedo e fazer uma pressão vigorosa faz com que aquilo ali trate alguma coisa. Aí vem o outro que pegou essa mesma castanha do dedo, agora faz uma fricção longitudinal, que fica vermelho, evolui para o roxo e deixa uma marca que leva quase um mês para desaparecer. E acham que estão fazendo o procedimento correto. Dentro dessas técnicas nasceu o clipping facial, que é um atrito na fáscia, só que esse atrito a gente usa raramente,
porque foi aquele lugar onde, no jogo do Fla-Flu de hoje, alguém tomou uma paulada, tomou uma bandeirada. Daqui a 3 meses ele sente uma dor nas costas no lugar daquela pancada. E aí, quando você avaliar ele, você vai verificar que tem uma coisa agarrada ali. E nada resolve, já fizeram de tudo. E aí você fazendo um clipping facial sem dor, você começa a reorganizar a fibra do colágeno, que é difícil de mostrar isso em exame. Você começa a reorganizar a fibra do colágeno. Reorganização da fibra do colágeno, qualquer profissional da saúde pode fazer. Contanto que ele saiba para quê, por quê e aonde. E aí você pode fazer isso simplesmente com a mão, você pode fazer isso com um instrumento que não dói, você pode fazer com a borda lateral da sua unha, mas esse tipo de tratamento não dói. Tá? Então quem está entendendo aí que liberação miofascial tanto manual como instrumental não dói, comenta aí, liberação. Eu tenho que bombardear vocês com isso para nunca mais vocês fazerem um paciente sofrer. Né? O que a gente vê de coisa errada sendo feita por aí é pegando um pedaço de qualquer coisa e saem fazendo um negócio, e outros fazem com creme, outros fazem com pomada, outros fazem com óleo. Não dá para entender o que estão fazendo. O profissional da área da saúde tem que saber como e por que deve fazer. Então, isso que eu estou mostrando aqui é para profissionais da área da saúde, não é para aquela pessoa que é paciente e vítima, que sente uma dor no meio do peito e ainda não diagnosticou se é uma dor pré-cordial ou se é um excesso de exercício que ele fez na academia ou se é um pós-trauma antigo que agora está tudo agarrado, está tudo preso, está tudo grudado, tá? Então eu estou aqui para tentar iluminar o caminho para vocês, para que vocês se tornem profissionais cada vez mais capazes e que têm orgulho daquilo que você aplica no seu paciente. E para você se sentir orgulhoso daquilo que você faz no seu paciente, o resultado tem que aparecer. Quando? Logo, cedo, rápido. Então, dia 24 de março, nós começamos com a Semana da Liberação Miofascial para esclarecer muito mais e muito melhor. Agora, pontualmente, eu vou ensinar coisas para vocês. Hoje, o que eu estou fazendo é preparando vocês. Como é que é esse preparo? 1, liberação miofascial não dói. 2, liberação miofascial não é com força, é com precisão, é sensibilidade tátil do terapeuta. E liberação miofascial não deixa marca. Então, o que a gente faz sobre o nosso paciente é, primeiro, produzir alívio. Segundo, produzir uma correção. E terceiro, você tem que orientar o seu paciente. Então, essas orientações, tudo somadas, elas são uma potência de tratamento. Essa potência de tratamento vai fazer com que você visualize novas formas de tratar o paciente, novas formas de cinesioterapia no seu paciente. Né? Só um minutinho que eu estou tendo um problema técnico aqui. Onde é que está o microfone aqui?
Agora clareou aqui porque estava tudo fora do lugar aqui. Quando a gente falar de anatomia da fáscia, a gente vai poder mostrar a fáscia superficial, que é a fáscia que mais complica no dia a dia, a fáscia intermédia, depois a fáscia muscular e a fáscia visceral. Tudo isso sofre uma interferência muito grande do pH. Então, quando você tem um aborrecimento, quando você tem uma complicação do ponto de vista emocional, você faz uma desordem no pH de todas as suas regiões. E na maioria das vezes você fica ácido. E quando você acidula alguma coisa, você já tem direto uma tendência a grudar tudo. Porque a acidez adere, processo inflamatório prende tudo. Toda vez que uma pessoa faz uma cirurgia e tem uma complicação inflamatória, tempos depois está tudo agarrado, está uma desordem em geral. A forma da gente atacar os tecidos mais superficiais ou mais profundos vão depender dos protocolos de alavanca para que você possa fazer uma mecanotransdução a esse tecido profundo. Então eu vou fazer um estímulo externo que vai produzir uma transformação interna. Eu vou estimular de uma forma uma determinada região, porque agora eu sei a anatomia regional daquele ponto e vou poder fazer uma transformação através de uma fricção, de uma torção, de uma tração, até o ponto desejado lá no fundo. Então, existem protocolos, existem formas para que você consiga, com precisão, levar aquilo que você deseja ao destino final. Então, liberação miofascial não dói, não deixa marca, não é feito com força. Mas que isso possa acontecer, primeira coisa, anatomia palpatória para saber onde você está, porque senão você está perdido. Anatomia palpatória funcional. Não pode ser uma anatomia palpatória decoreba, porque senão você vai decorar o ponto anatômico e não sabe o que fazer com esse ponto anatômico, nem sabe o que passa e transpassa por ali que permite com que a gente faça todos os movimentos tridimensionais. A partir daí, temos que entender a cinesiofuncionalidade do nosso paciente e a profissão desse paciente, para que a gente possa entender o movimento repetitivo que aquele paciente produz. Hoje eu estava fazendo uma observação, porque eu gosto muito, do desempenho de um ator do Cirque du Soleil. A avaliação e tratamento daquele cara é completamente diferente de uma pessoa que trabalha numa cadeira de um banco. Por quê? Porque as solicitações são completamente diferentes, os estresses são completamente diferentes. E a fonte e a cobrança desse estresse é completamente diferente. Um cara que trabalha numa financeira, se ele errar, ele dá um prejuízo. O cara do Cirque du Soleil, o ginasta, o atleta, se ele errar, ele perde um ano de treinamento. E às vezes perde tudo aquilo que ele já investiu. Então, liberação miofascial precisa saber de base anatomia, de base função, de base interpretação laboral e funcional. E a partir dessas interpretações, a gente vai conseguir entender o porquê que a funcionalidade não está conseguindo acontecer do jeito que a pessoa
nos transmite. Às vezes o paciente não sabe dizer o que ele tem. Eu sinto uma coisa. Coisa não é doença, não é patologia. Provavelmente ele fez um esforço maior remando. Pô, o cara não tem nada a ver com remo, mas inventou de remar, agora está na moda stand-up. Ele sai remando aquilo ali num domingo de sol, na segunda-feira ele não consegue nem escrever o nome. Não foi nada disso. Não foi doença nenhuma. Porém, se ele deixar, depois resolvo, o que acontece? Gruda tudo. Não temos nenhuma patologia instalada para a gente tratar propriamente dito. Agora, a gente tem muito tecido ali para recuperar. Então, no dia 24 de março, a gente vai estar começando a semana da liberação miofascial crochetagem. Se você não tiver inscrito, corre atrás, digita aí liberação para o pessoal poder te mandar um monte de coisa. Hoje eu já te ensinei que tu precisa saber, como terapeuta, como profissional da área da saúde, como pessoa muito interessada nesse assunto, você tem que conhecer a anatomia de base, anatomia dos tecidos, histologia básica. E aí lá vamos nós. Depois disso aí a gente tem que entender a função daquilo que tu está querendo interpretar. Aí tu já começa a se comportar como um profissional. Já começa a entender como um profissional. Para que serve, o que eu vou fazer, o que eu não devo fazer. A gente vai encontrar muito mais coisas para não fazer do que para fazer. Pessoal que é estudante da área da saúde aí, digita aí liberação estudante ou estudante liberação, que é para a gente poder ver conhecer quem é estudante e quem não é nesse número aqui. Depois que a gente aprendeu anatomia, aprendeu tecido, aprendeu a interpretar, a gente tem que aprender a fazer um diagnóstico diferencial. O que eu estou encontrando, o que eu estou deixando de encontrar. E aí você vai começar a interpretar a correção. Técnicas diretas, técnicas indiretas, técnicas instrumentais, outras técnicas terapêuticas acessórias, que é o maior barato. Quanto mais a gente conhece, mais longe a gente vai. E o meu papel aqui não é morrer com aquilo que eu sei. É deixar de herança para vocês tudo isso que eu sei, organizado, bonitinho, e dando espaço a vocês a discutir comigo. Porque uma coisa que eu gosto é quando um aluno não concorda com aquilo que eu estou falando. Porque isso me obriga a me exercitar mais para te convencer daquilo que eu estou mostrando é importante, aquilo que eu estou mostrando já foi testado, aquilo que eu estou mostrando não é inventado ontem para sair hoje. Eu não aprendi esse troço sexta-feira para estar ensinando segunda. Eu tenho 35 anos trabalhando no mesmo hospital, 43 de ensino superior, 20 só em Vassouras. Quando eu vejo qualquer menção sobre Vassouras, eu fico super feliz, porque eu tinha um carinho muito grande por tudo aquilo que eu fazia e fiz lá em Vassoura. Não gosto de falar muita coisa, mas do porteiro ao reitor eu atendi todo mundo e era ótimo. Então, liberação miofascial não dói, não deixa marca, não precisa fazer com força, o paciente não sofre, o terapeuta não fica cansado, porque não é sacrificante, é devolver uma função, é devolver algo que o paciente perdeu. Liberação miofascial é um outro esclarecimento, não é soltar a algema, não é tirar ninguém de uma prisão, é recuperar uma função. É que batizaram de um jeito que não foi muito feliz
esse batismo. E aí tudo que esfregam hoje é liberação miofascial. Aí eu estou vendo o cara sendo atendido numa clínica, agora o senhor vai para liberação. Aí o cara que está fazendo liberação não sabe nem o que está fazendo, está no terceiro período de alguma faculdade, que não tem nada a ver, às vezes ele está no terceiro período de farmácia, mas está fazendo um estágio ali na clínica e desanda a fazer um monte de bobagem, e aí o paciente está melhor? Ficou meio quente, mas Aí quando ele volta todo complicado. E aí sobra para a gente descomplicar aquilo que os outros complicaram. Tá bom, pessoal? Dia 24 de março começa a Semana Liberação Miofascial Crochetagem, onde a gente vai estar ensinando para vocês uma porção de coisas certas para que você não faça nada errado no futuro. E a partir desse monte de coisa certa, você vai acreditar que a sua terapêutica funciona. Porque tudo aquilo que eu ensino para vocês, se você aplicar no teu paciente, eu tenho um ex-aluno chamado Rafael, que eu gosto muito, que uma vez ele me disse, professor, o que o senhor ensina mesmo é errado, dá certo. Tá? Então, eu fiquei furioso com ele, sentei ele, fiz ele prestar atenção tudo aquilo que é para botar em ordem, porque ele não era mal intencionado, ele só era meio perdido. Aí eu botei ele no caminho certinho, hoje ele é um grande profissional, próspero, feliz da vida. Se bobear, ele até aparece aí para falar qualquer coisa. Tá? Então, se você não tiver inscrito, você não vai assistir, porque é uma forma da gente se proteger de intruso, se proteger de vírus, se proteger de propaganda inconveniente naquilo que a gente está fazendo. Tá bom? Essa semana a liberação miofascial, ela é 100% grátis. Então, se você realmente estiver interessado, comenta aí que nós vamos fazer cada vez mais, cada vez melhor. Tá? Eu vi passar qualquer coisa escrita aqui em Foz do Iguaçu, parece que eu tenho um compromisso em Foz do Iguaçu num congresso que vai ter lá, só que agora eu não me lembro nada. Né? Alguém disse que é de Brasília, durante muitos anos eu dei aula lá no Hospital Militar em Brasília e era muito legal. Tá bom? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve. Quem ainda não se inscreveu e está chegando agora, digita aí liberação, que é para a gente poder ajudar todo mundo. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que o meu pessoal aqui vai estar sempre atendendo, respondendo a vocês. Isso que eu faço aqui, eu faço aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto, para quem eu gosto, que são vocês, principalmente os que estão começando. Aqueles que estão começando precisam de mais orientação do que aqueles que já estão perdidos. Porque aqueles que já estão perdidos perderam o tempo de se orientar, porque a gente está há 40 anos no mercado ajudando. Tá bom? Até de repente, pessoal. Isso aqui não é uma despedida, tá bom? E o Mingau passou ali. Mingau passou ali. Até de repente, até de repente.